Muito bem, esse aqui é um vídeo bem rápido mesmo, bem objetivo e bem direto. E aqui eu vou apresentar algumas peças, tá? Alguns componentes necessários para você poder trabalhar de forma decente com Photoshop e pintura digital. Então seria o seguinte, o mínimo que eu recomendo para você é 8 GB de RAM, tá? Se você tiver menos de 8 GB de RAM, principalmente se não for uma RAM DDR3 para cima, você pode ter um pouco de dor de cabeça, tá? Seu PC aí vai dar uma travada, principalmente quando você for trabalhar com um arquivo mais pesado, tá? Um arquivo aí que você vai trabalhar com ele em 300 dpi para fazer uma impressão acima de 20 por 30, 30 por 40, então você pode ter dor de cabeça. O ideal mesmo é você ter 16 GB de RAM, tá? Pelo menos 16 GB de RAM DDR3. Dois pentes de 8 GB DDR3 ou DDR4 segura. Tem esse aqui da Corsair, ó. Esse aqui, ó, que eu tô mostrando, esse Vengeance, é o que eu utilizo, tá? Ele é muito bom e ele não é tão absurdo assim o valor, é bem tranquilo. Às vezes o pessoal aí solta alguns hardwares, por exemplo, 32 GB e algumas placas absurdas, mas acaba que eu reparo assim que muitos YouTubers ou pessoal que trabalha com isso perde a noção dos preços, porque às vezes o cara faz, por exemplo, 100 mil no mês, 50 mil no mês, então ele perde essa noção, sabe, de questão de preço de hardware. Então eu tô passando aqui preços, valores reais e acessíveis e mais ou menos uma configuração que eu mesmo utilizo e faço os meus trabalhos. Então, por exemplo, de processador, um Ryzen 2600 ou um Intel i5, o 9400F te resolve muito bem, tá? Você não precisa de uma máquina ultra super potente, um computador da NASA para fazer seus trabalhos aí. Então, basta você se organizar bem e ter um hardware até ok, tá? Que você vai conseguir segurar aí durante uns 10 anos aí, 5 anos. Então é o seguinte, para HD, eu recomendaria um HD SSD, tá? Isso sim é importante. Ele te resolve melhor por causa da velocidade. Então eu recomendo você ter isso separado para você instalar o sistema operacional no HD SSD. Se você puder instalar o software nesse mesmo HD, instala, tá? Que vai te ajudar. Um HD SSD, por exemplo, de 250 GB, tá ótimo. E o cachê de memória, o cachê para reserva de arquivo, aí você não coloca nele, tá? Senão você vai estar enchendo o HD de porcaria. Você vai lá nas preferências do Photoshop e salva o cachê para ele guardar os arquivos, os lixos que depois você acaba excluindo, em um HD comum, tá? Sobre a fonte, uma fonte de 550 watts te resolve. Porém, o que acontece? Se você for trabalhar, principalmente se você estiver almejando trabalhar com a parte 3D, tá? Com jogos, coisa assim, se for utilizar, por exemplo, After Effects, outros softwares, eu recomendo muito você investir numa placa de vídeo, tá? Essas GeForce, por exemplo, da Nvidia, 960, 970, 1060, são excelentes placas, tá? Vão te segurar aí durante muitos anos. E elas têm um custo-benefício muito bom. Então, essas fontes de 550 watts não seguram essas placas. Você vai precisar de uma fonte de 700 watts. Então, se você estiver montando aí o PC, já prevendo que você vai comprar uma placa de vídeo, principalmente dessas de GeForce, estou dando um exemplo dessas que são as que conheço mais, tá? Aqui eu estou passando mais peças que eu conheço, tá? E custo-benefício. Então, você for investir numa GeForce aí, numa 960, 970 para cima, que são as que eu recomendo por custo-benefício e o tempo aí que elas vão te segurar bem, você vai ficar utilizando, que você faz uma ação no Photoshop que chama CUDA, tá? Que você vai usar o processador gráfico, o GPU, para funcionar como RAM, tá? Então ele vai dar uma acelerada aí no seu software. Às vezes dá bug, às vezes não. Qualquer coisa você tem que testar e desativa lá para determinada função. Normalmente corre tudo bem, dá tudo certo se o seu driver estiver atualizado. O bug que eu falo, por exemplo, é o Camera Raw ficar com a tela preta. Ou o Liquify dar um bug na tela, uma coisa assim. Aí você tem que fazer os testes. Então eu recomendo você ter uma fonte de 700 watts, tá? E basicamente é isso. Agora, monitor, você não precisa de um monitor de 50K, de 100K, não, basta um monitor. Por exemplo, um monitor comum, 1080, esses monitores da LG, por exemplo, te resolvem muito bem, tá? Os monitores da LG são ótimos. Monitor aí de 21 polegadas, coisa assim. É bem tranquilo, realmente não tem segredo. Aí fica a critério de cada um pesquisar e explorar. Mas esses da LG sempre tem uma fidelidade boa de cor. E agora falando, por exemplo, de pintura digital, até mesmo para edição de foto, é recomendadíssimo, tá? Você ter uma mesa digitalizadora para você trabalhar. Então, se você tiver condição de investir, nem que seja, por exemplo, R$400, R$300 numa mesa digitalizadora, pode investir sem medo, que vale a pena demais, tá? Porque o mouse não tem precisão.
Mesmo o pessoal falando, compra um mouse lá de 2.000 e tantos reais. Não, compensa muito mais você pegar esse investimento desse mouse e comprar uma mesa digitalizadora, que é como se você estivesse fazendo ali no papel, sabe, na mão mesmo. Então é muito mais preciso você investir numa mesa, tá? Do que você gastar 800 reais, 600 reais, 500 reais, 2.000 reais num mouse, tá? Mouse é para apoio, tá? O que você vai fazer mesmo é numa mesa. A respeito de mesas de entrada, uma mesa de entrada mais simples, como eu falei anteriormente, eu vou recomendar as que eu conheço, tá? E custo-benefício. Se você tiver sugestões de mais mesas, mais peças, você pode deixar aqui nos comentários para agregar mais valor, né? Agregar mais valor ao vídeo e ajudar também quem estiver pesquisando e quem estiver olhando aqui. Então seria o seguinte: o Wacom CTL 472, tá? É uma mesa que eu recomendo. Inclusive, esses desenhos aqui que eu vou deixar em speed art aqui, todos eles eu fiz com a Wacom CTL 470, que nem lança mais, então te resolve muito bem, ela não tem tela, tá? Mesas acima dessa, que se você for juntar dinheiro para investir, se você for para um nível mais profissional, aí eu já recomendo você nem esquentar com outras mesas, tá? Pega direto uma que tem tela. O Wacom One, pega essa, que vai ser um salto assim absurdo. Então você é iniciante, o Wacom CTL 472 vai te resolver durante anos. Quer investir, juntou uma grana, quer investir numa mesa mais profissional, que tem tela, pega o Wacom One. Quer algo ainda mais profissional, com mais precisão, um pouco maior, tá? Que vai ser assim um paraíso na sua vida, que vai resolver demais. Pega uma Cintiq, tá? Aí vai variar aí do quanto você tem para investir. Cintiq 16, Cintiq 20 e tantas polegadas, aí fica a seu critério. Uma 16 te resolve muito bem, tá? Então basicamente é isso. Espero que tenha ajudado. Agradeço demais. Se tiver sugestões de aulas para eu produzir, pode falar aqui. Te convido também a sugerir novas peças, custo-benefício aí abaixo também, tá? Vale muito a pena. Agradeço demais. Brigadão, sucesso.